O treinamento em segurança precisa abordar o tópico das senhas, que deve se concentrar em quando e como alterar a sua senha, o que constitui uma senha aceitável e os perigos de deixar que qualquer pessoa se envolva no processo. Particularmente, o treinamento precisa veicular para todos os empregados a necessidade de eles suspeitarem de qualquer solicitação que envolva suas senhas. A princípio isso parece ser uma mensagem simples para os empregados. Mas ela não é. Para que compreendam bem essa ideia é preciso que os empregados entendam como um ato de mudar uma senha pode levar a um comprometimento da segurança. Você pode dizer a uma criança para olhar para os dois lados da rua ao atravessar, mas até ela entender por que isso é importante, você só depende da obediência cega. E as regras que exigem a obediência cega em geral são ignoradas ou esquecidas. Observação. As senhas são um foco tão importante dos ataques da engenharia social que dedicamos uma sessão separada no capítulo 16 a elas. Lá você encontrará as políticas específicas recomendadas para o gerenciamento das senhas. 103. 104. A arte de enganar. Um ponto central de apoio. A sua política de segurança deve estabelecer uma pessoa ou um grupo designado como um ponto central ao qual devem ser relatadas as atividades suspeitas que parecem ser tentativas de infiltração na sua organização. Todos os empregados precisam saber para quem devem ligar quando suspeitarem de uma tentativa de invasão eletrônica ou física. O número de telefone desse local sempre deve estar à mão para que os funcionários não tenham de procurar quando suspeitarem de que um ataque está ocorrendo. Proteja a sua rede. Os empregados precisam entender que o nome de um servidor ou rede de computadores não é uma informação comum, mas sim uma informação que pode dar a um atacante o conhecimento essencial que o ajuda a ganhar a confiança ou encontrar a localização das informações que ele deseja. Em particular, pessoas tais como os administradores de banco de dados, que trabalham com software, pertencem àquela categoria de pessoas que têm especialização técnica e que precisam operar sob determinadas regras especiais e bastante restritivas sobre a verificação da identidade das pessoas que ligam para elas para obter informações ou consultoria. As pessoas que fornecem regularmente qualquer tipo de ajuda com computadores precisam estar bem treinadas sobre os tipos de solicitações que devem levantar suspeitas e sugerir que o interlocutor pode estar tentando realizar um ataque de engenharia social. Vale a pena notar, porém, que, sob a perspectiva do administrador de banco de dados da última história deste capítulo, o interlocutor atendia aos critérios de ser um usuário legítimo, ele estava ligando do campus e obviamente estava em um site que requeria um nome de conta e uma senha. Isso só deixa claro mais uma vez a importância de ter procedimentos padronizados para a verificação da identidade de alguém que solicita informações, sobretudo em um caso como esse, no qual o interlocutor estava pedindo ajuda para obter acesso a registros confidenciais. Tudo isso vale em dobro para faculdades e universidades. Não é novidade que o hacking de computadores é o passatempo preferido de muitos alunos da faculdade e também não deve ser surpresa que os registros dos alunos e eventualmente os registros da faculdade também sejam um alvo tentador. Esse abuso é tão disseminado que algumas corporações consideram os campi como um ambiente hostil e criam regras de firewall que bloqueiam o acesso das instituições educacionais que têm endereços terminados em .edu. O resultado disso tudo é que todos os registros de alunos e de pessoal de qualquer tipo devem ser vistos como alvos primários para um ataque, e devem ser bem protegidos como informações confidenciais. Dicas de treinamento. A maioria dos ataques da engenharia social tem uma defesa ridiculamente fácil, para todos aqueles que sabem o que procurar. Sob a perspectiva corporativa, o bom treinamento é fundamental. Mas também há a necessidade de algo mais, várias formas de lembrar as pessoas sobre aquilo que aprenderam. Use telas chamativas que aparecem quando o computador do usuário é ligado, com uma mensagem de segurança diferente a cada dia. A mensagem deve ser criada para que não desapareça. Capítulo 8. Usando a simpatia, a culpa e a intimidação. 105. Automaticamente, e deve exigir que o usuário clique em algum tipo de confirmação de que ele leu a mensagem. Outra abordagem que recomendo é iniciar uma série de lembretes de segurança. Os lembretes frequentes são importantes. É preciso que haja um programa constante de conscientização. Os lembretes não devem ser escritos sempre da mesma forma. Estudos têm mostrado que essas mensagens são recebidas com mais eficiência quando a sua redação varia ou quando diferentes exemplos são usados. Uma abordagem excelente é usar anúncios curtos nos newsletters da empresa. Esses anúncios não devem ser um artigo completo sobre o assunto, embora a coluna de segurança certamente seja valiosa. Em vez disso, crie um campo com 2 ou 3 colunas de largura, algo como um pequeno anúncio no seu jornal local. Em cada edição, apresente um novo lembrete de segurança nessa forma curta para chamar a atenção dos leitores. O golpe inverso. O Golpe de Mestre, filme mencionado em outra parte deste livro, e na minha opinião provavelmente o melhor filme que já foi feito sobre um golpe, descreve o seu enredo de truques com detalhes fascinantes. A operação do golpe no filme é uma descrição exata de como os principais estelionatários executam o The Wire, um dos 3 tipos de golpes chamados de grandes golpes. Se você quer saber como uma equipe de profissionais consegue dar um golpe envolvendo uma grande soma em dinheiro em uma única noite, este é o melhor livro. Mas os golpes tradicionais, sem levar em conta seus truques em particular, seguem um padrão. Às vezes um golpe é dado ao contrário, o que é chamado de golpe inverso. Essa é uma inversão interessante, na qual o atacante cria uma situação para que a vítima peça ajuda ao atacante, ou um colega faz uma solicitação que é atendida pelo atacante. Como isso funciona? Você vai descobrir em breve. A arte da persuasão amistosa. Quando uma pessoa de nível intelectual médio cria o cenário de um ataque de computador, o que geralmente nos vem à mente é a imagem pouco louvável de um maluco solitário e introvertido, cujo melhor amigo é seu computador, e que tem dificuldades para conversar, exceto por meio de mensagens rápidas.
O engenheiro social, o qual, via de regra, tem habilidades de hacker, também tem habilidades pessoais opostas, habilidades bem desenvolvidas para usar e manipular as pessoas que permitem que ele consiga as informações de forma que você nunca acreditaria que fosse possível. O interlocutor de Angela. Local, filial de Valley Industrial Federal Bank. Hora, 11h27. Angela Wisnowski atendeu a ligação telefônica de um homem que dizia estar para receber uma herança considerável e queria informações sobre os diferentes tipos de contas de poupança. Jargão: golpe inverso, um golpe no qual a pessoa atacada pede ajuda ao atacante. 108. A arte de enganar, certificados de depósito e outros investimentos que ela pudesse sugerir como seguros, mas com rendimentos da Centes. Ela explicou que havia diversas opções e perguntou se ele não queria aparecer no banco para discutir os detalhes com ela. Ele disse que viajaria assim que o dinheiro chegasse e tinha muitas providências para tomar. Assim sendo, ela começou sugerindo algumas possibilidades e dando os detalhes das taxas de juros, do que acontece se você vender um título antes e assim por diante e, ao mesmo tempo, tentava descobrir quais eram os seus objetivos de investimentos. Ela parecia estar fazendo algum progresso quando ele afirmou: sinto muito, preciso atender outra linha. Quando posso terminar a minha conversa com você para tomar algumas decisões? A que horas você sai para o almoço? Ela contou que sai às 12h30 e ele disse que tentaria ligar de volta antes disso ou no dia seguinte. O interlocutor de Louis: os principais bancos usam códigos internos de segurança que mudam todos os dias. Quando alguém de uma filial precisa de informações de outra filial, ele prova que tem autorização para obter as informações demonstrando que conhece o código do dia. Para maior segurança e flexibilidade, alguns dos principais bancos usam diversos códigos todos os dias. Nesse local da costa oeste que chamarei de Industrial Federal Bank, cada empregado encontra todas as manhãs uma lista de 5 códigos para o dia, os quais são identificados com as letras A e, local, o mesmo. Hora, 12h48, naquele mesmo dia. Louis Alburn nem imaginava o que iria acontecer quando recebeu uma ligação naquela tarde, uma ligação como tantas outras que recebia várias vezes por semana. Alô, disse o interlocutor. Aqui é Neil Webster. Estou ligando da filial 3182 em Boston. Quero falar com Angela Wisnowski. Por favor. Ela está em horário de almoço. Posso ajudar? Bem, ela deixou uma mensagem pedindo para enviar um fax com algumas informações de um dos nossos clientes. O interlocutor parecia ter tido um dia ruim. A pessoa que normalmente trata dessas solicitações está doente, ele prosseguiu. Tenho uma pilha delas aqui. São quase 4 da tarde e preciso sair para ir ao médico em meia hora. A manipulação, dar todas as razões pelas quais a outra pessoa deve sentir pena dele, fazia pena da trama. Ele continuou: não sei quem recebeu o recado dela pelo telefone, mas o número do fax está ilegível. É 213 alguma coisa. Qual é o resto do número? Louis deu o número do fax e o interlocutor disse: muito bem. Obrigado. Antes que eu possa enviar este fax, preciso do código B. Mas foi você que me ligou, ele salientou com tanta frieza que o homem de Boston entendeu a mensagem. Capítulo 9. O golpe inverso. Isso é bom, o interlocutor pensou. É bom quando as pessoas não caem na primeira tentativa. Se eles não resistem um pouco, o trabalho fica fácil demais e posso começar a ficar preguiçoso. Ele disse para Louis: o problema é que tenho um gerente de filial aqui que ficou paranoico com essa história de verificar tudo o que enviamos. Mas ouça, se vocês não precisam do fax com as informações, tudo bem. Não é preciso verificar. Olhe, comentou Louis, Angela volta em meia hora mais ou menos. Posso pedir para ela ligar para você de volta. Vou dizer para ela que não pude enviar as informações hoje porque você não conseguiu identificar essa solicitação como legítima dando-me o código. Se eu não estiver doente amanhã, ligo para ela de volta. Tudo bem. A mensagem diz urgente. Sem verificação estou de mãos atadas. Você diz para ela que tentei enviar as informações, mas você não pode me dar o código, ok? Louis não resistiu à pressão. Um suspiro audível de aborrecimento pôde ser ouvido no telefone. Bem, ele disse, espere um pouco, tenho de ir até o meu computador. Qual código você queria? O B, afirmou o interlocutor. Ele colocou a ligação em espera e, em seguida, voltou à linha. É 3184. Esse não é o código certo. Sim, é ele, é 3184. Eu não disse B, disse E. Ah, droga. Espere um pouco. Outra pausa enquanto ele olhava novamente os códigos. E é 9697. 9697, certo. Já estou enviando o fax, ok. Está bem, obrigado. O interlocutor de Walter Industrial Federal Bank, Walter. Oi, Walter, aqui é Bob Grabowski da Studio City, filial 38, disse o interlocutor. Preciso que você encontre um cartão de assinaturas de uma conta de cliente e o mande por fax para mim. O cartão de assinaturas tem mais do que apenas a assinatura do cliente. Ele também tem informações de identificação, itens conhecidos, tais como o número do seguro social, a data de nascimento, o nome de solteira da mãe e eventualmente até mesmo o número da carteira de motorista. Ele é muito útil para um engenheiro social. Tudo bem. Qual é o código C? Outro caixa está usando o meu computador agora, explicou o interlocutor. Mas acabei de usar o B e lembro deles. Me peça um deles. 109. A arte de enganar, muito bem, qual é o I? OI é 9697. Alguns minutos depois, Walter enviou por fax o cartão de assinatura solicitado. O interlocutor de Dona Place: oi, aqui é o senhor Anselmo. Posso ajudar?
Para qual número 800 ligo quando quero saber se um depósito já foi compensado? O César é cliente do banco. Sim, e não uso esse número há algum tempo e não sei onde o anotei. O número é 800-555-8600. Ok, obrigado. A história de Vince Capelli. Filho de um policial das ruas de Spokane, Vince sabia desde pequeno que não ia passar a sua vida trabalhando como um escravo e arriscando o pescoço para ganhar salário mínimo. Seus dois principais objetivos eram sair de Spokane e abrir um negócio próprio. As piadas dos seus colegas durante toda a faculdade só o incentivavam mais. Eles achavam hilariante o fato de ele estar tão envolvido em começar seu próprio negócio, mas não ter a menor ideia da área na qual queria atuar. No fundo, Vince sabia que eles estavam certos. A única coisa que fazia bem era ser apanhador no time de beisebol da faculdade. Mas não era bom o suficiente para conseguir uma bolsa de estudos, já que não era bom para o beisebol profissional. Assim sendo, em que área iniciaria o seu negócio? Havia uma coisa da qual os amigos de Vince nunca se deram conta: tudo que um deles tinha fosse um canivete novo, um par de luvas de frio, uma nova namorada sexy. Se Vince admirasse essa coisa, em pouco tempo ele a tinha. Ele não a roubava nem se esgueirava pelas costas de ninguém. A pessoa que tinha aquilo que ele queria dava-lhe de livre e espontânea vontade. Nem mesmo Vince sabia como fazia isso, ele não conhecia a si mesmo. As pessoas simplesmente pareciam deixar que ele conseguisse o que quisesse. Vince Capelli era um engenheiro social desde ter a idade, embora nunca tivesse ouvido falar do termo. Seus amigos pararam de rir quando se formaram na faculdade. Enquanto os outros percorriam a cidade procurando empregos onde tinham de dizer você quer com batata frita, o pai de Vince o mandou falar com um velho colega policial que havia deixado a corporação para iniciar o próprio negócio de investigações particulares em São Francisco. Ele rapidamente reconheceu o talento de Vince para o trabalho e o contratou. Isso aconteceu há 6 anos. Ele odiava a parte de conseguir os bens das esposas infiéis, a qual envolvia horas aborrecidas sentado e observando, mas sentia-se continuamente desafiado quando precisava desencavar as informações de bens para os advogados que tentavam descobrir se algum miserável era suficientemente rico para valer uma ação. Essas tarefas davam-lhe muitas chances de usar a sua expertise. 110. Capítulo 9. O golpe inverso. As pessoas confiam quando você conhece a linguagem interna de seus trabalhos e de suas empresas. Isso é como mostrar que você pertence ao seu círculo interno. Isso é como um aperto de mão secreto. Eu não precisava de muita coisa para realizar uma tarefa com essa. Definitivamente isso não é como uma cirurgia de cérebro. Eu só precisava de um número de filial. Quando liguei para o escritório de Beacon Street, em Buffalo, a pessoa que atendeu o telefone parecia ser um caixa. Aqui é Tim Eckerman, eu disse. Qualquer nome servia, ele não ia anotar o nome mesmo. Qual é o número da sua filial? O número do telefone ou o número da filial? Ele quis saber, o que parecia estúpido, porque eu havia acabado de discar para o número de telefone, não havia. O número da filial. 3182, ele respondeu. Simples assim. Sem perguntas do tipo para que você quer saber. Ou algo parecido. Porque essas não são informações confidenciais, elas estão escritas em quase todos os documentos que se usam. Etapa 2. Ligar para a filial onde o meu alvo fazia suas transações bancárias, obter o nome de um de seus funcionários e descobrir quando a pessoa estaria em hora de almoço. Angela. Ela sai às 2h30. Até aqui tudo bem. Etapa 3. Ligar de volta para a mesma filial durante o horário de almoço de Angela, dizer que estou ligando do número de filial tal em Boston, que Angela precisa que eu envie essas informações, e que eles me deem o código do dia. Essa é a parte mais complicada. Se eu estivesse fazendo um teste para ser um engenheiro social, colocaria algo desse tipo no teste, um lugar onde a vítima começasse a suspeitar e com bons motivos e você ainda teria de ficar lá até dobrá-la e obter as informações necessárias. Você não pode fazer isso recitando linhas de um script ou rotina de aprendizado. Você precisa ler a sua vítima, entender o seu estado de espírito, enganá-la como se engana um peixe dando um pouco de linha e puxando, mais um pouco de linha e puxando. Até você pegá-lo na rede e jogá-lo no barco. Foi assim que o enganei e consegui os códigos do dia. Uma grande etapa. Na maioria dos bancos. Eles usam apenas um código e eu estaria a salvo. O Industrial Federal Bank usa 5 códigos e, portanto, ter apenas um entre 5 não significa muita coisa. Com 2 em 5, eu teria muito mais chances de passar para o próximo ato do pequeno drama. Amo essa parte onde digo eu não disse B, disse I. Quando funciona, é lindo. E na maior parte do tempo funciona. Se eu conseguisse um terceiro seria melhor ainda. Na verdade, conseguiria obter até 3 em uma única ligação B, D e I são tão parecidos que você pode dizer que eles não entenderam de 111. Uma dessas chances foi quando teve de investigar as contas bancárias de um cara chamado Joe Markowitz. Joe teria trabalhado em um negócio duvidoso com um ex-amigo seu. Agora esse amigo queria saber se, em caso de um processo, Markowitz teria dinheiro suficiente para devolver pelo menos parte do seu dinheiro. A primeira etapa que Vince teria de executar seria descobrir pelo menos um, mas de preferência 2 códigos de segurança do banco naquele dia. Isso parece um desafio quase impossível, o que levaria um empregado de banco a burlar o seu próprio sistema de segurança. Pergunte a si mesmo se quisesse fazer isso. Você teria alguma ideia do lugar por onde deveria começar? Para as pessoas como Vince isso é muito fácil. 112 A arte de enganar novo. Mas você precisa estar falando com alguém que seja verdadeiramente lento. E esse homem não era. Assim, fiquei com os 2 códigos. Os códigos do dia seriam o meu trunfo para obter o cartão de assinaturas. Ligo e o atendente pede um código. Ele quer o C, e eu só tenho o B e o E.
Mas isso não é o fim do mundo. Você precisa permanecer calmo em um momento como esse, deve parecer confiante, continuar com o plano.